Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui está falando o professor Giovanni. Já vou informando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elias de Carvalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo, espero que seja de muita valia. Esse vídeo é voltado para os alunos do nono ano. Professor, está muito rápido, deu pau aqui. Nono ano, PET 2, semana 2, tá bom? Lembrando que nós estamos correndo atrás dos conteúdos que ficaram para trás dentro do conteúdo abordado no PET e nas aulas do Se Liga na Educação, que são os conhecimentos anteriores, prévios, que deveriam existir. Então hoje nós vamos falar sobre ligação química, antes de corrigir o exercício, tá bom? Então nós já vimos lá o átomo, nós já vimos a distribuição eletrônica, nós já vimos várias coisas. Então nós vamos ver rapidamente sobre ligação química. Para a gente ter em mente ligação química, de novo a gente tem que dividi-los em grupos, Os ametais, os metais, os ametais, os gases nobres e o hidrogênio. Lembrando que tem essa escadinha aqui que não é retinho, E cada um deles vai agir de uma forma bem específica nas ligações químicas, tá bom? Então, primeiro, os gases nobres, a gente já viu que eles possuem a última camada completa, então eles são estáveis. Como assim, professor? Todos os átomos, os elementos que fazem ligação química, eles querem alcançar essa característica aqui, essa estabilidade do gás nobre. Querendo ou não, trabalha para ser rico, vamos dizer assim. Então, eles não ligam com ninguém, eles não se ligam com ninguém. Eles não se ligam com ninguém. Eles não se ligam com ninguém. Por isso que eles são chamados nobres. Então, eles não entram na ligação. Mas eles entram dentro dessa ideia aqui, que os outros átomos querem alcançar esta característica importantíssima aqui, os 8 elétrons na última camada. Tá bom? Então, nós vamos pensar primeiro a primeira possibilidade dentro dessa variação, Nós vamos definir primeiro o que são íons, antes de nós falarmos a ligação, Porque a gente está correndo atrás, então vamos pulando. Os átomos eletronicamente desequilibrados. Lembra? Os átomos eletronicamente equilibrados são aqueles que têm o mesmo número de prótons e de elétrons. Então os íons, eles mudam o número de elétrons. Lembrando que o número de prótons não muda dentro do mesmo tipo de elemento. Se mudar, é por outra circunstância que a gente chama de fissão, de fusão nuclear, que aí já entra para aquela dimensão lá dos elementos radioativos, explosões, essa coisa toda, nucleares. Mas vamos lá. Os íons, eles ganham ou perdem elétrons em suas camadas de valência. Lembra, a última camada, a gente já falou sobre ela lá no outro vídeo. Então, essa última camada ela é chamada de camada de valência. E aí esses íons, eles têm a tendência ou vão perder ou vão ganhar. Vamos ver como é que funciona isso? Os ânions são aqueles que ganham elétrons, portanto, eles ficam negativos. E os cátions perdem elétrons, portanto, são positivos. Professor, que nome difícil. Não lembra da Ana e da Kátia. A Ana, ela é uma pessoa muito negativa. E a Kátia é uma pessoa muito positiva. Pensa assim, você vai lembrar rapidinho. E aí, só transformar como íon, Aí é ânions e cátions, Fácil, no entanto, mas grava aí, faz a sua anotação e vamos seguindo. Os ametais. Como que eles se comportam dentro dessa dinâmica de íons? E no geral. Os ametais, eles possuem 4 elétrons ou mais em sua camada de valência. Na maioria. Pode acontecer, às vezes, depois de surgir algum aí, mas nós vamos tratar como 4 ou mais. Tá bom? Ele tendo 4 ou mais, o que é mais fácil de acontecer? Lembra que ele quer alcançar o número de 8. Ele vai ganhar, ele vai perder, o que ele vai fazer? Ele tem a tendência de compartilhar os elétrons, ou então ele ganha.
os elétrons na última camada, até completarem 8 elétrons. Então, os ametais formam ânions, tá bom? Formam ânions dentro de íons, tá? O hidrogênio, ele possui só um elétron. Nas ligações, ele não comporta igual os ametais totalmente. Ele compartilha igual os ametais, mas quando for para perder ou para ganhar, ele perde. É estranho isso. E aí ele forma esse cátion H+, que inclusive ele é muito importante na biologia, tá? E também na química. Ele que, inclusive, ele é importante na definição de ácido, tá? Aquilo que a gente conhece como pH, já viu lá o pH do sabonete, pH do shampoo? Tem a ver com esse cátion aqui, ó, esse pH, chama potencial hidrogeniônico, não? Palavra, professor, pH, que é a quantidade desse H+ que está presente, tá? Quanto mais desse tiver, menor é o número do pH. Lembrando, o pH neutro é 7, lembra disso? Você já deve ter visto isso, pH igual a 7, pH neutro, que o sabonete vem escrito pH neutro, quer dizer que é pH 7. Quanto mais H+ tiver, menor de 7 ele é. Quanto menos ele tiver, maior de 7 ele será. Lembrando que ele vai variar de 1 até 14. De 1 até 7 a gente chama de ácido. De 7 até 14, básico. Não é muito a ver com a aula não, mas fica citado aí, depois a gente retoma esse raciocínio em outras matérias. Vamos lá. Já os metais, a gente falou dos ametais, do hidrogênio, e os metais agora. Eles possuem 4 elétrons ou menos. E os metais, na camada de valência, tá? Eles não compartilham. Eles só perdem, tá? Ao mesmo tempo que eles são egoístas, eles não são, né? Eles não sabem compartilhar, mas eles dão de presente. Então eles perdem os elétrons. Se eles perdem o elétron, eles ficam positivos. Então eles formam cátions. Tranquilo? Tranquilo, professor. Até aí tá indo, né? E aí nós vamos falar do primeiro tipo de ligação, que é a ligação iônica ou eletrovalente, que, né, se é iônica, é através de íons. São aqueles quando os átomos ganham ou perdem, né? Ocorre entre um metal ou metais e ametais. Não ocorre entre eles, tá? Internamente. Por quê? Um tem que ganhar e o outro tem que perder para que eles se atraiam positivo e negativo. Com os metais tendem a perder os elétrons da camada de valência, formam cátions, e os ametais a ganhar ânions. Eles formam uma ligação eletrônica, como uma atração entre positivo e negativo, tá? Então o positivo atrai o negativo, o metal fica positivo, o ametal fica negativo, um atrai o outro. Lembrando que vai ter que estar nossa, professor, que emboleiro, vai ter que estar equilibrado. Depois nós vamos ver esse negócio, porque se tem 2 mais, tem que ter 2 menos, tá bom? Para poder equilibrar. Mas depois nós vamos ver isso direitinho. Aqui está um exemplo, né? O NaCl, cloreto de sódio. O sódio tem um átomo, um elétron apenas na última camada, e o cloro tem 7. O sódio perde esse elétron, manda lá para o cloro fica com um elétron a mais, então ele fica negativo. E o sódio fica positivo. Positivo atrai negativo, eles ficam juntinho um do outro. Beleza? Tranquilo, né? E aqui tem outro exemplo, né? Que é o lítio com o flúor. Fluoreto de lítio. Tem um elétron, lá tem 7, foi para lá 1. Professor, é sempre só 1? Não, tem alguns que são 2, tem alguns que são 3. E aí a gente vai vendo daqui a pouco, né? Mais para frente a gente vê outros exemplos desses. Tá bom? A ligação metálica, ela ocorre somente entre metais. Fácil. Essa é a mais fácil de todas. O metal ele tende a perder. Lembra que ele não compartilha? Então todo mundo perde e forma isso aqui, ó, essa nuvem eletrônica negativa, onde os átomos, né, os átomos positivos, ou às vezes só os núcleos, ficam ali imersos e ligados através de atração eletrônica.
Olha aí um exemplo, ó. Os elétrons, ó, os eletrinhos aqui, ó, nessa primeira aqui, ó, da esquerda, ficam ali, estão espalhados, formam uma nuvem e os átomos positivos misturados no meio dele. Aqui tem um exemplo mais prático para você ver, né? Essa nuvem azul é a nuvem eletrônica dos elétrons, onde que eles estão se movendo, eles ficam se movendo aqui. E os átomos que perderam os elétrons, que ficam positivos, ficam aqui no meio, misturados. Aqui tem outro exemplo, ó, seriam os elétrons lá no meio, lá prendendo eles, ó. Ou então aqui, ó, outro exemplo aqui, ó, mostrando até que eles estão em movimento com os tracinhos, tá bom? Deu um nome aqui, ó, mar de elétrons de valência, eles são móveis, tá? Por essa ligação, os metais tendem a ser mais rígidos, né? Mais fortes, que eles são mais unidos. Aí a outra ligação é a molecular ou covalente. Lembra, tem a iônica ou eletrovalente e a molecular ou covalente. Lembra que valente tem a ver com valência. O outro lá forma uma ligação elétrica dentro da valência. Esse aqui é co. O que significa co? Né? Vem de compartilhar, de estar junto. Estar junto. Então, ele ocorre entre ametais ou hidrogênio, porque eles compartilham os elétrons da camada de valência. E aí eles permanecem eletricamente neutros e compartilham seus elétrons. Um usa o do outro e o outro usa o do um, né? Por exemplo, cada um tem um, os dois se juntam, ambos estão usando um do outro e ao mesmo tempo usando o seu. E aí formou dois, no caso do hidrogênio. É um exemplo, tá? Até completarem 8 elétrons. Se tem 6, ele compartilha 2. Se tem 5, ele compartilha 3. E aí vai, tá bom? Eles formam moléculas. Lembrando que molécula não é a menina muito sapécula, tá? É a menor estrutura de uma substância molecular que mantém a mesma característica, tá bom? Então vamos lá, tem um exemplo aqui. O cloro tem 7 elétrons na última camada, então ele vai compartilhar um elétron. Mas aí ficou 2, pessoal, mas é um de cada, né? Aí se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles compartilham mesmo. Aí fica parecendo que um é do outro, né? E aí esses elétrons circulam entre os dois átomos, mantendo a estabilidade. Finge que tem. É mais ou menos essa a ideia. Aqui tem o carbono, que compartilha 4, porque ele tem 4 elétrons. Vamos considerar o elétron do carbono o azul, ou o vermelho? O vermelho. 4 carbono, né? E o hidrogênio compartilha 1. Aí, cada hidrogênio está compartilhando 1. Completa 2, lembra, a camada do hidrogênio é a primeira, então ele só vai ter 2 elétrons, né? Estando estável. E o carbono 8. Olha lá. Esse aqui é o gás metano, tá bom? CH4. E esse aqui é o gás cloro, Cl2. E aqui nós temos outros exemplos. Lembra desse aqui? A gente já tinha visto lá quando a gente falou de fórmula química. A fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Olha lá, ó. Lembra que eu tinha falado que a gente ia retomar isso? Então, olha lá. A fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. Então, aqui, ó. Aqui, qual que é a substância? Um oxigênio e 2 hidrogênio. H2O. E a fórmula estrutural mostra o número de ligações que foram feitas, ó. O hidrogênio fez uma ligação com o oxigênio e o outro hidrogênio, outra ligação. O oxigênio tem 6, com 2, 8. O hidrogênio tem 1, com mais 1, 2. Tá bom? E aqui tem outro, que é o carbono, que faz 4 ligações, que eu já falei daqui, né? Já tinha citado aqui, ele faz 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons. E ele vai compartilhar 4 vezes. E aqui ele compartilhou com o oxigênio, que a gente já viu que tem que compartilhar 2 vezes, que tem 6. Então, cada oxigênio compartilha 2 vezes com o carbono e forma o gás carbônico CO2. Olha lá. Cada um deles forma 2 ligações. Ó. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Se tiver alguma dúvida, depois a gente esclarece. E aí, a gente vai falar sobre a valência. A camada é de valência. Não é a Valência lá, o time lá da Espanha, nem a cidade. Mas é
A capacidade de ligação, o número de ligações que um átomo pode estabelecer. Isso é valência. Então, se eu falo a valência do oxigênio, a gente viu lá que é 2. A valência do carbono, 4. Não é? Do cloro, 1. Do sódio, 1. A gente viu isso ali agora. Então, depende do número de elétrons em sua última camada. Né? Os metais, quantos elétrons poderá doar? Então, os metais, pelo número que eles têm, é o número de ligações que eles vão poder fazer. Se eles têm 3, eles fazem 3 ligações, porque eles vão doar os 3. Beleza? Agora, já os ametais, é quantos elétrons poderá receber ou compartilhar até completar 8. Se aqui já é o contrário. Se ele tem 5, falta 3 para completar 8. Beleza? O hidrogênio compartilha, eu dou o único elétron que ele tem. Então a valência do hidrogênio de qualquer jeito é 1. Tá bom? Então tá aí o exemplo de novo para a gente ver da metálica, né, onde todo mundo compartilha. Todo mundo compartilha não, todo mundo dá e vive dentro do que todo mundo deu ali, né? E aí nós vamos para a eletrovalência dos íons. Os átomos eletronicamente desequilibrados, já vimos isso, perdão, pelo soluço, eles ganham ou perdem elétrons em suas camadas de valência, última camada. Os ânions ganham elétrons, portanto são negativos, os ametais. E os cátions perdem elétrons e ficam positivos, que são os metais. E aí nós temos a ligação iônica, que ocorre entre metais e ametais, a gente já viu, os metais perdem, os ametais ganham. E aí temos aquele exemplo que a gente viu lá atrás, do sódio, do cloreto de sódio e do fluoreto de lítio. E aí nós temos algumas informações sobre a valência importante aqui. Ó. O número de elétrons a serem doados pelo cátion depende de quantos elétrons há na camada de valência. Acabei de falar isso. O cálcio tem 2 elétrons na camada de valência, a última camada. Então dizemos que a valência dele é mais 2. Por quê? Porque ele é cátion. Então a gente vai colocar geralmente lá o Ca mais 2, ó, o símbolo do cálcio, mais 2, geralmente sobrescrito, tá bom? Já o sódio tem 1 elétron na camada de valência, então a valência dele é mais 1, Na+. Professor, por que não está com 1? Porque só de ter o mais já significa que tem 1, tá bom? Quando tem só o mais, é 1. Quando tem só o menos, também é 1. Quando muda para diferente de 1, tem que escrever o número, tá bom? Então, agora os ânions, né? O número de elétrons a serem recebidos pelo ânion depende, né, de quantos que precisa completar para ter 8. O oxigênio tem 6, então ele precisa de 2, e aí a gente vai dizer que a eletrovalência dele é menos 2, pois irá receber os 2 elétrons, O menos 2, beleza? Já o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Então a valência dele é menos 1, porque ele vai receber 1 elétron. Professor, mas e aquele número que escreve por baixo lá na fórmula? Lembra? O índice é diferente, esse que está escrito por cima. Por isso que o índice sempre da fórmula química escreve por baixo. Porque quando escreve por cima é a eletrovalência. Tá bom? Tá bom, professor? E nas moléculas a gente diz que tem covalência, que ocorre entre ametais ou hidrogênio. Como os ametais tendem a compartilhar os elétrons, então vai ter a completar 8. A gente já viu isso. Está ali o exemplo que a gente acabou de ver lá atrás. E aí a gente vai para o número de elétrons a serem compartilhados. Depende de quantos elétrons que tem. O carbono, por exemplo, tem 4. Para completar 8, faltam 4. Então ele faz 4 ligações. Então o carbono possui valência de 4. Já o oxigênio tem 6. E para completar 8 faltam 2. A valência é de 2. O cloro tem 7. Então a valência dele é de 1, porque ele vai completar 8. E a gente já viu que o hidrogênio sempre é 1, né? Tanto para poder fazer o cátion, H+, quanto aí. Então vamos para a correção das atividades. Tá bom? Beleza? Vamos lá.
Número 1. A queima incompleta do carvão produz um dos principais poluentes atmosféricos, o monóxido de carbono, conforme representado pela reação. O monóxido de carbono, inclusive, gente, ele é tóxico, ele mata, tá bom? Com base nessas informações, responda. Se 12 gramas de carbono reagem com 16 gramas de oxigênio, qual a massa de monóxido de carbono que será formada? Beleza? Beleza. Então nós temos lá 12 gramas de carbono e 16 de oxigênio. Lembrando, o que tiver nos reagentes tem que dar no produto. Lembra? Leis da conservação foram explicadas na aula, muito bem explicado. Então, se aqui nós temos 28, do outro lado vai ter que ter o quê? Fácil. Ó, carbono mais meio oxigênio vai dar CO2. CO. Então, 12 mais 16 dando 28. A massa de monóxido de carbono, CO, que será formado, será de 28 gramas. Na internet, se você procurar por essa resposta, você vai ver que eles fizeram a conta colocando meio aqui, ó, meio mol, e deu 8, e aí dava 20. Tá errado. Tá errado. Que depois lá pra frente no ensino médio você vai entender que a molaridade do oxigênio já tinha sido calculado, tá? E a afirmação é clara. Reagiu com. Se eu colocar e sobrar, professor, por exemplo, eu colocasse 17 gramas de oxigênio, ia ficar sobrando 1 grama de oxigênio sem reagir. Simples assim. Tá bom? Então deu 28 gramas de monóxido de carbono. Considerando que a partir de 6 gramas de carbono foram produzidas 14 gramas de monóxido de carbono, qual massa de oxigênio foi utilizada na reação? Olha, presta atenção lá. Ó. Tinha dado 12 mais 16, 28. Lá agora deu a metade, né? Metade de 12 e a metade de 28, que é 6 e 14. Se ambos estão na metade, como é que a gente vai fazer esse cálculo aí? Ó? 6 mais x é igual a 14. Pode ser assim também, né? X é igual a 14 menos 6. X igual a 8 gramas. Então gastou 8 gramas de oxigênio. Mas poderia simplesmente pegar e dividir pela metade lá o resultado anterior, né? Que já daria 8 gramas. Tá bom? É outra possibilidade de fazer. Você viu que deu metade. Tá bom? Então vamos lá. Agora, se der só essa questão aqui, a gente faria o menos para poder calcular quanto que sobrou. Tá bom? Do oxigênio. Quanto que gastou, né? 2. Dada a seguinte reação química, zinco, né, com ácido clorídrico, formou cloreto de zinco e hidrogênio gasoso. Tá bom? Considerando que 6,5 gramas de zinco metálico produzem 0,4 gramas de hidrogênio. Deu a informação dos outros? Não. Responda. Qual a massa de gás liberado quando 13 gramas do metal reagem com ácido? Então, 13 gramas do metal reage com ácido. Vamos lá. Então, nós temos 6,5 produzem 0,4. Então, lá. 13 gramas de zinco produz X gramas de hidrogênio. Beleza? Vamos lá, resposta. Nós temos 6,5 desse para 0,4 desse. Assim como nós temos 13 para X. E aí, na matemática, a gente aprendeu uma coisa que chama regra de 3. Onde que a gente multiplica cruzado. Lembra disso? Lembra, professor? Não, professor, não sei nem o que você está falando, mas aprende aí, ó. Então, deu 6,5 vezes x. 6,5x é igual a 13 vezes 0,4. Beleza? X é igual. Aqui, multiplicando, é o 5,2 dividido por 6,5. X é igual a 0,8 gramas. Beleza? Professor, tem um jeito mais fácil? Nesse caso aqui tem. Simplificando. Se 6,5 para 13, aumentou quantas vezes? 2 vezes, não foi? Então a gente multiplica também o 0,4 por 2, dá 0,8. É aquilo que ele falou, se eu aumento o dobro, o outro também aumenta o dobro. Então deu 0,8, foram produzidos 0,8 gramas de hidrogênio gasoso. Tá bom? Beleza? Fácil. Se essa reação for feita num ambiente aberto, o que vai acontecer? O hidrogênio vai embora, porque ele é gasoso, então a gente não vai conseguir pesar.
Geralmente, para fazer isso aqui, o sistema tem que ser fechado. Questão 3. Na indústria farmacêutica é fundamental que os profissionais conheçam a proporção de reagentes e produtos antes de realizar qualquer reação química. Um exemplo disso é a produção de ácido acetil salicílico, AS, aquele que não pode tomar sob suspeita de dengue. Tá bom? Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também fala, quando houver sintomas sob suspeita de dengue, esse remédio não é indicado. Ou esse remédio não é indicado para casos suspeitos de dengue. Lembra disso? É porque tem esse bendito aqui, ó, ácido acetil salicílico. Tá bom? Lembra da propaganda? Propaganda de remédio? Ó. Fala lá sobre dengue, né? Falei, até imitei aqui bonitinho. Um dos medicamentos mais comercializados no mundo, tá? Aspirina. E que não deve ser utilizado em caso de sintomas de dengue, né? Em caso de sintomas de dengue, esse remédio não é indicado. Esse remédio não é indicado para casos suspeitos de dengue. Então vamos lá. Esse medicamento é obtido a partir da seguinte reação química. Olha lá. Ácido salicílico mais anidrido acético. Aí vai formar o ácido acetil salicílico mais água. Beleza? Pessoal, qual que é a fórmula química desses aí? Gente, não vão querer ver isso aqui agora não. É meio grande, né? Provavelmente. Principalmente o acetil salicílico é um pouquinho grandinho. Mas vamos lá. Com as informações apresentadas, complete o quadro com os valores das proporções em massa de cada uma das substâncias. Vamos lá? Aí tinha um quadro lá no PET, não era? E aí a gente tem a primeira linha completa. 51 gramas mais 138 gramas de 51 gramas de ácido salicílico mais acético. Aí produziu 180 de acetil salicílico mais 9 gramas de água. Beleza? Beleza, professor? Ó, a gente vai observar muito fácil, né? Que daqui para cá aumentou 2 vezes. Então, daqui para cá também vai aumentar 2 vezes. Então, 180 vezes 2, 360. Fácil. Daqui também para cá aumentou 2 vezes. Então, daqui para cá vai aumentar 2 vezes. 552 gramas. Aí o quadro tinha uma linha vazia. Vamos pensar que aumentou mais 2 vezes? Vamos brincar aqui agora? Então, o primeiro, 408, não é? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4. Aqui aumentou 2 vezes, 1104. Aqui aumentou 2 vezes, 1440. E aqui aumentou 2 vezes, 72 gramas. Beleza? Beleza. Obrigado pela atenção. A gente fica por aqui. Lembrando, você não enviou sua atividade, corre e envia. Tem gente que está devendo o PET 1 ainda. Não perca tempo. Até a vista, fique com Deus. Em breve nós estaremos juntos, se Deus quiser.